8. Jeremias capítulo 8. Para a leitura dos versos de 18 em diante. Jeremias 8. A partir do verso 18. Você que acompanha pela internet, você pode compartilhar essa transmissão. Você pode curtir aí na página do Facebook ou no canal do YouTube. Faça isso. Isso faz com que o YouTube entenda que essa transmissão é muito importante e faz com que ela chegue mais longe. Então, curta lá a nossa transmissão. Jeremias capítulo 8, verso 18. Se pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha de meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, que nesta noite, bálsamo do alto seja derramado nos corações. Cura para a alma abatida e ferida seja dispensada pelo Senhor para cada coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. O bálsamo de Gileade. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Essa região de Israel é a região que ficava na Transjordânia, uma região em que havia centros médicos avançadíssimos para aquela época. Eles trabalhavam na produção de bálsamo de terebinto, um bálsamo que servia como medicação, como remédio, e que curava a pele e olhos enfermos das pessoas. O bálsamo, na Bíblia, ele tem esse sentido de um remédio que cura, não só o físico, mas também que cura a alma. Em especial, o bálsamo de Gileade era um símbolo de alguém que, com o coração enfermo, encontra consolo para a sua dor. O coração desesperado encontra guarida, abrigo, segurança, mediante o uso deste bálsamo. Bálsamo de Gileade era usado não só fisicamente, mas como esse símbolo. Por exemplo, quando nós lemos Jeremias, capítulo 46, versículo 11, é a nação do Egito que está enferma, é a nação do Egito que está ferida. E Deus levanta o seu servo para dizer, olha, a virgem filha do Egito podia tomar deste bálsamo. Sobe a Gileade, pega do bálsamo e leva para o Egito para que sejam curados. Na poesia hebraica, portanto, bálsamo de Gileade tinha esse sentido de cura para coisas na vida e na alma da gente que humanamente não tem cura. E por que Jeremias fala de cura? Porque ele vivia dentro de um cenário de enfermidade. A decadência espiritual de Judá, reino do sul, era terrível. Irmãos,
toda vez que há decadência espiritual na vida de uma pessoa, há outras expressões de decadência que advêm desta espiritual e que são destruidoras. A nação, o reino do sul, Judá, provava de uma decadência moral, de uma decadência social, de uma decadência em todos os níveis daquela sociedade. Um medo pairava sobre os corações daquelas pessoas. Tudo por conta da decadência espiritual. Tire Deus do primeiro lugar da sua vida e você verá uma derrocada. Talvez haja pessoas aqui nesta noite que estão vivendo dramas, crises terríveis, e que o Espírito Santo as está conduzindo enquanto eu falo, mostrando, meu filho, minha filha, essas situações estão lhe ocorrendo por culpa sua. Você virou as costas para Deus. Você deixou Deus de lado. Tirou Deus do lugar de primazia na sua vida. O resultado não pode ser outro, senão uma decadência em outros níveis da existência humana. Quando a gente fala de moralidade baixa, como fruto desse abandono de Deus, isso trata também de questões de corrupção, de questões de violência. Não é só uma questão moral ou, em última análise, sexual. Mas aquele ambiente onde o ser humano perde uma coisa que é muito valiosa para uma sociedade que quer ser civilizada, a humanidade. Olhar para o outro e se enxergar, ver o outro como um espelho, e, portanto, não fazer a ele o mal. Judá vivia uma turbulência de violência por ter abandonado o Senhor. Enquanto esta nação, o Brasil, não voltar de verdade os seus olhos para Deus, nós vamos continuar provando dessa onda de violência, de corrupção, de desamor, de desigualdade social e tudo mais que advém do abandono de Deus, ou da ausência de Deus. Se os nossos governantes, se os seus subalternos, se a população como um todo verdadeiramente voltasse o seu coração para Deus, a vida seria muito diferente e nós atrairíamos sobremaneira as bênçãos do Senhor sobre nós. Mas o cenário que o profeta Jeremias testemunhava em Judá era tão caótico que no capítulo 8 de Jeremias, verso 21, ele diz: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ele diz, ando de luto. Olha que coisa. Ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Isso aconteceu não por falta de aviso, pois Deus enviou os seus profetas a Judá para avisá-los que eles deveriam mudar a sua atitude, mudar o seu coração, deveriam voltar-se para Deus novamente, mas eles tinham seus corações endurecidos. E como tempos antes, no reino do norte, aconteceu a mesma coisa e eles foram subjugados pelos assírios, agora no reino do sul a ameaça era os babilônicos. Eles foram avisados, mas não levaram em consideração os avisos de Deus. Quando Deus fala, por favor, ouça para o seu bem. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e as põe em prática, está edificando a sua vida sobre a rocha. O fundamento é sólido. Isso não o livrará de tempestades, mas lhe dará certeza de vitória sobre as
tempestades. Mas, ao mesmo tempo, Jesus disse que se alguém apenas se limita a ouvir a sua palavra e não a põe em prática, assemelhá-lo-á a uma pessoa que está edificando a sua casa sobre a areia, ou sobre um fundamento movediço, um fundamento instável. E essa casa, diante da mesma tempestade que o outro que está sobre a rocha passar, irá ruir. Por isso, nada de sermos apenas e tão somente ouvintes religiosos, frequentadores de igreja, mas gente que ouve a palavra, cala esta palavra no coração e ao longo dos dias procura praticá-la. Talvez nessa noite eu esteja pregando para pessoas a quem Deus está dando uma última chance antes que o juízo venha. O lamento daquele povo se vê no verso 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias olha para esse quadro, olha para aquele povo desolado e diz: porventura não há bálsamo em Gileade? Porventura não há remédio para essa situação, solução para essa situação? Jeremias compara aquela nação a uma pessoa doente, que é doente, sabe que está doente. Mas não só isso, essa pessoa que é doente, sabe que está doente, ela sabe de um remédio que a pode curar, sabe de um médico que a pode ajudar, mas, no entanto, não vai em busca do remédio, não vai em busca do médico. Por isso, o verso 22, Jeremias diz: há bálsamo em Gileade. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Gileade era cortada pelo rio Jaboque, aquele do vale. Gileade era uma terra, uma região frondosa, rica. A neve do Monte Hermon derretia e ocasionava aquelas cheias no rio, o que tornava a região ainda mais próspera, fértil, cheia de vida. Esse lugar onde o bálsamo era produzido, ele nos ensina algumas lições. Em primeiro lugar, o bálsamo de Gileade nos ensina acerca do paraíso que os homens desprezam. Que, conquanto Gileade fosse farta de vegetação, em pleno deserto, muito frondosa, verdejante, símbolo da presença, da graça, do consolo, da cura que há em Deus, o médico de nossas almas. Ainda assim, aquela nação estava rejeitando o conforto de Deus. E por incrível que pareça, essa é a situação de muita gente em nossos dias, que deliberadamente rejeita a cura que é em Cristo, o perdão que é em Cristo, a graça que é em Cristo, a salvação que há em Cristo. Essas pessoas sentem as suas enfermidades interiores, sentem a sua alma abatida, sentem o seu espírito destroçado, sabem que estão doentes, sabem que estão perdidas, sabem que Cristo é a única esperança, sabem que em Cristo há solução, mas curiosamente e inacreditavelmente essas pessoas não vão a Cristo, não buscam a Cristo, o único médico que pode curá-las. Elas são obstinadas, elas são teimosas,
elas são presunçosas, elas são orgulhosas, elas são endurecidas e ficam tentando curar a sua doença mortal com um analgésico. Tentam curar a sua doença mortal com mertiolate, aquele que hoje não dói mais. São paliativos. E um dia após o outro, essas pessoas vão vivendo essa dor existencial terrível, tremenda. E Paulo exemplificou muito bem isso em Romanos capítulo 1, versículo 21, quando disse, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O remédio está à disposição. Quando Jesus, no seu primeiro sermão, inaugurando o seu ministério público, disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ou está próximo o reino de Deus. Gosto mais desta tradução, porque este está próximo o reino de Deus, não diz respeito a uma proximidade temporal, mas diz respeito a uma proximidade até geográfica. O reino de Deus está muito perto de você, é só estender a mão, é só abrir o coração que você alcança isso. Mas ainda assim, essas pessoas endurecidas, obstinadas, rejeitam o médico e rejeitam a cura. Nessa igreja você já sabe, nós não pregamos a igreja batista. Nós pregamos Jesus, a única esperança. Há pessoas que não querem ouvir. Em segundo lugar, segunda lição, é a que diz que o bálsamo de Gileade nos fala não só acerca do paraíso que os homens desprezam, mas também das feridas que o pecado abre. Em Jeremias capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus diz, se a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha de meu povo. Isso é o lamento de Jeremias. É como se ele dissesse, vocês desprezaram a Deus, fonte de saúde, de graça, de perdão, de cura, e se entregaram à idolatria. E por favor, quando eu falo idolatria, não imagine algo de pedra, algo de gesso, algo de madeira. Em nome de Jesus, olhe para os ídolos que você levanta dentro do seu coração. Esses são mais ferrenhos, esses são mais destruidores, esses são mais terríveis. Nós temos a mania de apontar, me perdoem a expressão, nosso dedo sujo para os outros, mas o nosso coração está cheio de ídolos lá que nós levantamos. Desprezamos a Deus, e aí a nossa alma adoece. Aí a nossa vida degringola. Aí a nossa vida se perde. Aquele povo se envolveu numa violência que se multiplicou exponencialmente. Capítulo 9, verso 4 a 6, não vamos ler. E tudo isso, sequelas do abandono de Deus. A nação mais poderosa do mundo hoje foi muito mais poderosa no passado. Quando a América dizia e vivia a realidade que diz que só o Senhor é Deus. Mas eles cresceram tanto que ao longo dos anos, eles têm virado as costas para Deus. Em 2011, quando estive lá, eu observava as placas das igrejas por onde passávamos. E dizia lá, culto domingo de manhã. E não tinha mais culto de oração na quarta-feira, porque as pessoas não iam mais. Não tinha mais culto à noite, porque as pessoas não iam mais. Então, male, como se diz, havia o culto do domingo de manhã. Quando, em rede nacional, Anne Graham,
filha do grande pregador Billy Graham, foi questionada sobre o 11 de setembro. Onde estava Deus, que permitiu que isso acontecesse, que não impediu que isso acontecesse? Aquela mulher começou a descrever a realidade da sociedade americana. Nas nossas escolas, a Bíblia era aberta e era ensinada, as pessoas aprendiam a orar, as crianças aprendiam a orar, aprendiam os louvores de Deus, aprendiam os princípios da palavra de Deus, mas um dia nós chegamos e dissemos, não, nós não precisamos disso. E tiramos Deus da escola, nós convidamos Deus a se retirar das nossas escolas, as nossas casas. As famílias se reuniam à mesa e oravam ao Senhor agradecendo. Elas iam juntas para a igreja. As igrejas da América, elas sempre foram numerosíssimas. Eu estive numa igreja lá em Ohio, em Akron, que teve mais de 26 mil membros. Uma igreja enorme. Mas que naquela ocasião tinha apenas 3 mil. E a última notícia que tive é que tinha 300 apenas. Menos do que em nossa igreja. Aquela mulher foi descrevendo que a atitude dos americanos ao longo dos anos foi: não, Deus, nós não queremos você aqui, sai daqui, você só atrapalha. Não, essa coisa que a Bíblia diz, esse princípio não serve. Nós precisamos, são novos tempos, é uma nova época, é um novo século. E ela resumiu muito bem, nós convidamos Deus a se retirar. E a América sofre os efeitos da sua rejeição de Deus até aos dias de hoje. Irmãos, eu falo especificamente do povo de Deus. Vigia, povo de Deus. Porque a mão de Deus não pesa mais sobre esta nossa nação, nosso amado Brasil, a nação que amamos e nação pela qual oramos. Deus não pesa mais a mão diante de tudo que vemos, porque ainda há um povo que se chama pelo seu nome nessa nação. Mas eu observo e falo aqui, irmãos, me permitam, como ministro do Evangelho investido com a autoridade de Deus, eu percebo que de maneira geral nós estamos vendo os crentes esfriando na sua fé, no seu compromisso. Deus não é mais prioridade já há muito tempo para muita gente. Vir à igreja não é mais prioridade há muito tempo para muita gente. É um detalhe, é uma data na agenda. Se der, vou. Se não der, não vou. Se der, contribuo. Se não der, não contribuo. Se der, apoio. Se não der, apoio. Não apoio. Tenho coisas mais importantes para fazer. Vigia, meu irmão. Se Deus não é prioridade, as demais coisas não serão bênção. É um engodo, é um engano, é uma ilusão, é uma miragem. Nossa vida só encontra equilíbrio, paz, saúde espiritual quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Eu até entendo pessoas que não conheçam a Deus e a Cristo como Salvador, que tenham essa atitude. Eu não posso entender, é o povo de Deus. E não seja ouvinte. Porque você estará edificando a sua vida em fundamento movediço. E as tempestades virão e você vai ruir. Mas com Deus, você vai permanecer. Amém ou não? Viver fora de Gileade é viver em perigo. Viver fora da vontade de Deus é trazer para si algo danoso, destrutivo. Que Deus nos livre disso. Mas saber a vontade de Deus e cumpri-la opera a bênção em nossa vida. Porque Gileade representa o lugar onde Deus está.
O lugar onde há o remédio, onde há cura, onde há forças, vitaminas, vigor para a nossa vida. Lá fora não há saúde, há enfermidade. Longe de Gileade não há salvação, há perdição. Não há alegria, só há tristeza. Mas se você vier para Cristo, você vem da morte para a vida. Terceira lição. O bálsamo de Gileade nos ensina da cura que Deus oferece. Não só do paraíso que os homens rejeitam, não só das feridas que o pecado abre, mas louvado seja Deus da cura que Deus oferece. Há bálsamo na presença de Deus. Há cura na presença de Deus. Há alegria na presença de Deus. Aliás, a Bíblia diz que há abundância de alegrias. Quando uma pessoa é contrita, arrependida, quebrantada, humilde, consciente da sua ofensa para com Deus, e ela chega ao Senhor, não há outra coisa que Deus não faça além de curá-la, além de sarar as suas feridas, além de animar o seu coração, além de firmar os seus pés sobre uma rocha. Deus queria curar Judá, mas Judá não queria cura. Esse é o pior tipo de gente com quem eu me encontro e me relaciono. Gente doente, que a gente fala, mostra, é aqui, mas a pessoa não quer cura. A Babilônia veio e levou cativos. Pelo menos 3 levas de judeus foram levados cativos. A cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Os utensílios da casa do Senhor foram levados para os templos pagãos de Babilônia. Judá aprendeu que remédio bom é o remédio que se toma. Não adianta. O remédio bom é aquele que a gente toma. Você está ouvindo de um remédio nessa noite. Você que me acompanha pela internet está ouvindo do remédio de Deus nessa noite. Mas ouvir sobre o remédio não cura. O que cura é um coração verdadeiramente aberto para Deus. E Ele derrama do seu bálsamo poderoso, curador, sarador. Gileade é um símbolo de Jesus. Ele é o bálsamo que dá cura para a nossa alma. Essas madrugadas não têm sido fáceis para mim. Mas eu tenho encontrado forças aos pés de Jesus em oração. Aos pés do Salvador. É permitindo que esse bálsamo seja derramado sobre o meu coração. Porque Ele garantiu, se você vier a mim cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar o seu coração. Não, eu não estou alquebrado, não estou desanimado, nada disso. Eu estou aqui enaltecendo este Senhor maravilhoso, que é o bálsamo que renova as forças da minha vida. E me faz sonhar a cada manhã de novo, esperando um dia melhor. Se você está ferido, se você está abatido, se você foi alvejado, se você perdeu as forças, o ânimo, a fé, a esperança, essa mensagem é para você. Eu prego aqui, eu prego com conhecimento de causa. Se você vier de coração aberto, quebrantado de verdade, porque se for pela metade não serve, se for de todo o coração,
cura que o seu coração vai provar em nome de Jesus. Você que não conhece Jesus, essa mensagem é para você também. Há bálsamo em Gileade? Sim. E ele tem nome: Jesus Cristo. Então venha a ele, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. A tristeza do meu coração é encontrar pessoas que sabem qual é a cura, o remédio, o caminho certo, a decisão certa a seguir, mas não quer.